Você sabe quais impactos o súbito aumento das tarifas de importações adotadas pelos Estados Unidos podem produzir na economia global e, sobretudo, na economia brasileira? Fala pessoal, me chamo Cleison, sou economista, mestre em economia e pesquisador aqui na Fundação Podemos. E no Economia em Foco de hoje, a gente vai falar sobre as políticas tarifárias que os Estados Unidos anunciaram recentemente e que têm o poder de reconfigurar o cenário do comércio internacional. Vem comigo que eu te explico. Antes de falarmos propriamente desses impactos para o Brasil, vale a pena comentarmos sobre alguns importantes aspectos da economia internacional. Quando falamos na economia internacional, estamos falando do conjunto de estados nacionais e dos fluxos de dinheiro de mercadorias que circulam entre esses países. Cada país produz alguns tipos de mercadorias que precisa para o seu consumo e importa aquele tipo de mercadoria que não produz. Esse fluxo de compra e venda de mercadorias entre os países é o que chamamos de comércio internacional. Além da troca de mercadorias, existe o fluxo de dinheiro que circula entre os países sob a forma de investimentos de vários tipos, que gera a dinâmica das finanças internacionais. Mas vamos focar primeiro no comércio. Cada país é soberano para determinar suas políticas tarifárias. Isto é, eles podem decidir quanto vão cobrar para que determinados produtos entrem em seus territórios. As tarifas cobradas sobre esses produtos vão determinar em grande medida a competitividade dos setores que os produzem em cada país. Por exemplo, se o Brasil produz soja com eficiência e a um custo básico, a soja brasileira é competitiva no mercado internacional, permitindo que o país exporte bastante desse produto para outros países que não produzem ou o produzir a um custo mais alto. No entanto, se um país que importa bastante soja brasileira resolve implementar uma alta tarifa de importação, isso vai encarecer o produto brasileiro em relação à soja de outros países exportadores, provavelmente reduzindo a exportação brasileira e aumentando a de outros países que competem com o Brasil nesse mercado. Ou pode ser ainda que essa medida incentiva a produção interna de soja por parte do país que adotou essa tarifa. Nesse caso, ele está protegendo seu setor. Esse é um exemplo bem básico, mas vale a pena a gente retomar o essencial sobre comércio internacional. É um mundo de intensa competição de todos contra todos. Embora os países sejam soberanos para adotar essas tarifas, o sistema do comércio internacional é regido por instituições supranacionais e um conjunto de regras e de acordos que regulam esse comércio. A principal instituição nesse sentido é a Organização Mundial do Comércio, OMC, criada em 95 durante a rodada do Uruguai do Acordo Geral sobre as Tarifas e Comércio. Ela foi pensada em um movimento em que ganhava muita força com uma visão liberal sobre o comércio, baseada em duas ideias. A primeira é a de que as tarifas deveriam ser as menores possíveis para incentivar o máximo de comércio possível entre as nações, o que seria bom para todos. A segunda era de que uma instituição reguladora supranacional seria mais eficiente para promover uma competição justa e promover o desenvolvimento e a cooperação entre os países, do que se cada país decidisse de forma unilateral como, quanto e qual setor taxar. Isto é, a ideia por trás era não permitir que os países mais fortes pusessem vantagem simplesmente pela força. Apesar de ser um importante fórum de negociação e resolução de conflitos, a OMC nunca foi um impeditivo de que países formassem blocos econômicos para ganhar força ou negociar unilateralmente. Agora que descrevemos o básico do comércio internacional, vamos voltar para as notícias recentes sobre os Estados Unidos. Cumprindo promessas de campanha, o presidente eleito pela segunda vez, Donald Trump, anunciou uma série de medidas tarifárias que recairão sobre diversos países e sobre diversos setores. Para citarmos algumas, Trump anunciou oficialmente no dia 12 de março a imposição de uma tarifa de 25% para a importação de aço e alumínio para todos os países, igualmente. Por um lado, como apontam alguns analistas, isso não indica que haverá imediatamente competidores vencedores nesse mercado global, já que as tarifas se aplicam igualmente a todos os países. Por outro, como o Brasil é o segundo maior exportador de produtos de siderurgia para os americanos, ficando somente atrás do Canadá, e como cerca de 50% das exportações do aço brasileiro vai para os Estados Unidos, o setor pode se preparar, porque haverá perdas. Em nota técnica recente do IPEA, estima-se que a medida produziria um impacto importante sobre o setor, com queda de mais de 2% na produção e contração de mais de 11% nas exportações, chegando a 36% nas exportações para os Estados Unidos. Já do lado americano, estima-se uma queda de cerca de 39% nas importações e aumento de 9% na produção doméstica. Esses cálculos, vale lembrar, são estimativas. O impacto exato ao longo do tempo é difícil de calcular, pois vai depender do tempo que os Estados Unidos precisarão para serem capazes de passar a produzir internamente a quantidade que consomem. Então, provavelmente, os efeitos aparecerão mais a médio e longo prazo. Se pensarmos no médio e longo prazo, aí sim devemos temer efeitos mais drásticos. Tudo leva a crer que o chamado tarifaço de Trump desencadeará numa guerra comercial global. Canadá e China já afirmaram medidas de retaliação, assim como o presidente da Comissão Europeia. Isto é, os principais blocos e países já afirmaram que também subirão suas tarifas para outros produtos americanos. Em caso de uma guerra comercial global, os prejuízos brasileiros podem ser mais estruturais, atingindo vários setores da economia,
caso essa guerra no comércio global produza um desaquecimento das economias centrais. Isso porque hoje, muito mais do que nos anos 80, por exemplo, o Brasil é altamente dependente das exportações de commodities. E se o ritmo de crescimento das economias centrais desaquece, um dos primeiros efeitos é a redução da importação de commodities fornecidas pelo Brasil. Se levarmos em conta que as exportações de commodities do setor agrícola, agropecuário, siderúrgico e de minérios são a fiel balança comercial do país, ou seja, são responsáveis pelo equilíbrio entre as importações e exportações brasileiras, podemos vislumbrar também possíveis desequilíbrios macroeconômicos futuros. Lembrando que estamos falando de tendências, conjecturando sobre o campo das possibilidades, dado tudo mais constante. Mas como estamos falando de economia, mas sobretudo de geopolítica, é bom lembrar que não estamos vivendo tempos de muita constância. Essas variáveis econômicas podem se alterar em função dos ventos da política mundial e da capacidade de articulação entre países e blocos econômicos. Os efeitos dessas medidas, obviamente, não recaem apenas sobre outros países. Eles produziram efeitos na própria economia americana. Um dos efeitos prováveis, mais imediato, é uma pressão sobre a inflação americana. Isso basicamente porque o país não passará a produzir de um dia para o outro os produtos que serão taxados. Então eles continuarão comprando, porém a um custo maior. Uma inflação maior vai exigir um aumento das taxas de juros pelo Fed, o que tensiona as taxas de juros brasileiras, já que o dólar e o tesouro americano ainda são considerados o porto seguro dos capitais internacionais. Se os juros internos americanos aumentam, isso atrai dinheiro do mundo inteiro, que busca aplicações seguras. A consequência para economias mais vulneráveis que necessitam de investimentos externos e às vezes dependem também do fluxo imediato desses capitais globais para poder fechar seu balanço de pagamentos, é uma pressão sobre a taxa de juros internas. Em outras palavras, é possível que o Banco Central brasileiro lá na frente precise subir ainda mais as taxas de juros, ou tenha dificuldade para baixá-las, que gera efeitos recessivos sobre a economia. Mas existem também outras possibilidades. Uma delas chama-se China. Pois é, as medidas protecionistas de Trump podem gerar uma reação da China, que pode passar a sobretaxar ou até boicotar suas importações de grãos americanos, por exemplo, passando a importar mais do Brasil. Outra possibilidade está no provável realinhamento que essas medidas produzirão nos blocos comerciais, e aqui no Brasil pode buscar se reposicionar de forma estratégica. Tudo vai depender dos movimentos dessa instável geopolítica e geoeconomia global e da capacidade de negociação dos países. A verdade é que a economia não é uma ciência exata, muito menos a economia internacional. Se você viu por aí algum analista explicando com certeza sobre tudo o que irá acontecer, desconfie. Tudo que podemos fazer são projeções, calcular tendências e probabilidades, porque esse jogo ainda está sendo jogado. O que podemos afirmar com segurança é que a ordem internacional pensada nos anos 90, no auge da globalização, está sendo profundamente modificada. Em lugar da tão propalada ideia de perda de poder dos estados e aumento de poder das instituições supranacionais, estamos vendo o retorno do poder dos estados nacionais em definir seus projetos e prioridades. Outra mudança que vem ocorrendo é que o Estado, que desde o pós-guerra operou com o mais poderoso sistema, os Estados Unidos da América, vem há décadas perdendo a hegemonia diante das reconfigurações geopolíticas e do aumento do poder industrial e comercial da China. O que estamos vendo é a sua reação diante desse cenário. Seguiremos acompanhando.